Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E vamos mais uma vez dar prosseguimento ao estudo que nos é proposto, tá bom? Aqui, do que nós já temos combinado da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje é a nossa lição número 9. Julgue menos, não fale mal das pessoas. Não fale mal dos irmãos também, né? Como nós cantamos aqui, uma música aqui, belíssima, que já nos dá essa introdução, né? Daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Tá bom? Então, os objetivos aqui da nossa lição é advertir sobre a necessidade que temos de refletir à luz da Bíblia sobre o julgamento. Reconhecer que quando nós julgamos, podemos nos precipitar e cometer erros, e identificar, segundo a vontade de Deus, um ponto de equilíbrio no julgamento. Bom, então, baseado nesses princípios e no texto bíblico de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que nós vamos ler nesse momento e os irmãos podem acompanhar aí na sua folha. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, ele termina esse versículo 12 com essa pergunta: quem é você para julgar o próximo? Vamos orar? Santo e eterno Deus, estamos diante de Ti e queremos te pedir a Tua bênção e que o Senhor fale aos nossos corações por meio do estudo da Tua palavra. O texto aqui foi lido e sabemos, ó Pai, que o Senhor quer falar conosco. E estamos aqui também disponíveis para ouvir a Sua voz. Essa oração que te fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pegamos esse texto e lemos e pensamos no nosso tema, nós temos que admitir que nós temos um problema aqui. Porque o que Tiago quer dizer aqui não é simplesmente que eu não devo julgar o meu irmão e, portanto, ninguém tem nada a ver com a minha vida e que eu faço o que eu quiser. Não é essa a ideia. Até porque, se fosse essa a ideia, o que nós faríamos com os outros textos que nós temos que adverte sobre a necessidade de disciplina, sobre a necessidade de discipulado, sobre a necessidade que nós temos de ajudar o nosso irmão na restauração da sua vida. Então, entraria em contradição se fosse esse o caso. E quando nós temos um texto desse, que fala sobre o julgamento e a lei de Deus, nós precisamos lembrar também que nós corremos o risco de estar em dois extremos. E nós vamos já falar um pouquinho desses dois extremos, para tirarmos isso da frente, e aí, de fato, nós entrarmos aí no tema proposto na lição, tá bom? Então, o primeiro extremo é o antinomismo. É uma palavra grega que significa, anti significa contra, e nomo significa lei. Então, é uma teoria que é contra a lei. O que significa na parte? Que nós aceitamos Jesus Cristo cumpriu a lei, então, logo nós não temos obrigação nenhuma com lei nenhuma e podemos viver a nossa vida da maneira que bem entender. Por que precisamos tirar isso da frente? Porque não é isso que o texto está nos ensinando. E faz parte de um desses extremos. O outro extremo também é o legalismo, cujo termo
vem da palavra, cujo a palavra vem do termo legal, o que significa respeitar a lei. Mas na parte religiosa, que nós vemos, inclusive na época de Jesus, esse legalismo consiste em que, mesmo com Jesus Cristo, através da cruz do Calvário e do propósito de Deus, tendo nos dado a salvação, ainda existe a obrigatoriedade de guardarmos a lei para ser salvos. O que é uma incoerência. E aí, nesse caso, quando nós aplicamos esse legalismo para a religião, nós vemos o apóstolo Paulo combatendo essa ideia muitas vezes. Então, existem esses dois problemas, e são questões que são discutidas há muito tempo atrás, desde os primeiros séculos do cristianismo. Até porque tinham alguns, nos primeiros séculos, que acreditavam que existia uma diferença entre a lei e Jesus Cristo, entre a lei e a graça. Então, alguns estudaram e, claro, de maneira equivocada, tá bom, irmãos? Chegaram à conclusão que no Antigo Testamento se falava da lei e no Novo Testamento se falava da graça. Ah, mas não tem isso na Bíblia? Tem, mas não é só isso. No Antigo Testamento também tem graça, é isso que eu quero dizer, e no Novo Testamento também tem lei. Então, baseando nesse pressuposto, alguns acreditavam nos primeiros séculos que o Deus do Antigo Testamento era um Deus da lei, um Deus mais cruel, mais rígido, e o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Mas o próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. Entendeu? Então não faz sentido ter um Deus no Antigo Testamento que se converteu no Novo Testamento. Isso não existe. Deus sempre será o mesmo. Ele é. Ele foi, Ele é e Ele sempre será o mesmo. É isso que as Escrituras nos ensinam. E aí, quando nós partimos para fazer essa separação entre graça e lei, aí nós começamos a ter dificuldades. E alguns vão dizer, mas pastor, é verdade, no Antigo Testamento, Deus era rigoroso, crianças morriam com a guerra, né, e Deus permitia todas essas coisas. De fato, mas quem que é o dono da vida e da morte? Quem que dá a vida e tira a vida? Hoje crianças não morrem? Houve um terremoto essa semana na Ásia, atingiu, e crianças não vão ser atingidas, não vão morrer? Nós ficamos felizes com isso? Não, mas Deus permite essas coisas acontecerem? Sim, e nós podemos enumerar várias situações no Novo Testamento, não são relatos bíblicos, quando nós temos, mas que nós sabemos que Deus permite coisas que nós não temos como explicar. Então, Deus não mudou, irmãos, Deus não se converteu, Ele continua o mesmo, e a própria Escritura Sagrada deixa bem claro que existe graça sim no Antigo Testamento, como também existe lei no Novo Testamento. Lembra do texto que nós recitamos no último domingo à noite, 2 Crônicas 7,14, né? E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isso é o quê? Isso é lei ou é graça? Isso é graça, está no Antigo Testamento. O versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é isso? É graça. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É o que? É graça. Tem lei? Tem um decálogo lá? Tem. Mas no Antigo Testamento também já existia a graça de Deus. Claro que há uma diferença por conta da teologia, da revelação, que ela progrediu e obtivemos o ápice através de Jesus Cristo, em que a graça de Deus foi manifestada plenamente, e houve-se um entendimento maior, privilégio nosso, né? Que vivemos após esse período.
após esse período. Mas isso não quer dizer que não existia graça no Antigo Testamento. Assim também como há lei no Novo Testamento, viu? Em Romanos capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo disse que a lei é boa e santa. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele está reinterpretando as leis, que ele fala, olha, se a tua mão te escandaliza, o teu olho te escandaliza, né? Ele pede que nós retiremos, claro que de uma maneira figurada, não é literalmente para acontecer, mas ele dá um peso inclusive maior para a lei. Então, não tem como dizer que não tem lei no Novo Testamento e que não tem graça no Antigo. Quando foi questionado sobre os 10 mandamentos, que Jesus faz o resumo, né? Amarás ao teu Deus e ao teu próximo, resumo em 12, também ele está falando da lei. Tirando então esse espantalho, essa dificuldade aí que poderia ter em nossos corações, voltando aqui para o texto de Tiago, no capítulo 4, nós percebemos que o Tiago fala de alguns temas. E logo no começo, nos 2 primeiros versículos, ele fala sobre irmãos que viviam em guerras e em contendas. E depois ele fala da cobiça, fala da dificuldade que os irmãos tinham na oração, de não saber pedir, ou de não receber, porque pedia para gastar em vossos próprios desejos. E aí na sequência ele fala sobre a necessidade que temos de resistir ao diabo, e contra de irmãos que estão em pecados, e sendo esse a situação, eles precisam se arrepender e se humilhar diante de Deus. Então assim, no capítulo 11, ele chega nesse desenvolvimento, até chegar nesses 2 próximos versículos, que são os versículos base para o nosso estudo de hoje. E aí pensando então no desenvolvimento do tema, eu separei em 2 tópicos. O primeiro tópico que nós vamos pensar agora é o julgamento puro, tá bom? E o segundo tópico é o julgamento pecaminoso, que aí está mais dentro daquilo que Tiago está combatendo, tá bom? Mas nós precisamos falar também que existe o julgamento puro. E quando nós pensamos em julgamento puro, nós precisamos levar em base a própria lei de Deus. E eu coloquei um texto aqui apenas como exemplo, que é o de 1 Coríntios capítulo 5, eu acho que eu coloquei para vocês o versículo 2, mas é o versículo 1. Eu vou ler, aí os irmãos podem acompanhar nas suas bíblicas. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então é um texto nosso bem conhecido, de que tinha um camarada que ele estava saindo, ou tinha um caso com a mulher do seu pai. É um caso bem complexo. E o apóstolo Paulo entende nessa situação que há necessidade sim de um julgamento, de que aquela pessoa seja repreendida. E inclusive aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele até foi duro demais quando nós comparamos com o ensinamento de Jesus sobre esse tipo de orientação, sobre a restauração da vida de alguém que está em pecado, né? Sobre a disciplina. Então a gente vê que tem uma dureza diferente do que o apóstolo Paulo, para o que o Senhor Jesus disse, e aí nós vamos pensar um pouco sobre isso para a gente poder entender melhor essa situação. Por quê? Em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18, tá bom? Eu não vou ler esse texto, é um texto também bem conhecido, mas o Senhor Jesus, ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, percebe que é um caso diferente, então vá até o seu irmão, repreenda, porque se você ganhar o seu irmão, tá ótimo, é isso mesmo, essa é uma responsabilidade de cada um de nós.
Não é do pastor da igreja especificamente. Olha, teve um problema, vou procurar o líder do fulano. O fulano vai procurar o líder do líder dele. Outro vai falar, né, que vai chegar lá. E aí, enfim, vai chegar no ponto em que o Tiago está criticando aqui. Que é ficar falando mal um do outro. Que vai gerar mais fofoca do que qualquer coisa. É o que Jesus falou. Chega até o seu irmão. Se o seu irmão se arrepender, ótimo, maravilha. Se ele não se arrepender, aí você sim leva testemunhas. E se for o caso, apresentar à igreja. E se mesmo assim ele não reconhecer sua falha, aí, infelizmente, a pessoa está no lugar errado. Agora veja aqui que o apóstolo Paulo ele é muito duro, porque aparentemente o que dá para entender no texto é que existia um triângulo amoroso dentro da igreja e ninguém tomava providência. Então é um cenário totalmente diferente, que a gente percebe porque que o apóstolo Paulo está sendo duro aqui no seu julgamento. Mas de fato nós precisamos entender que existem situações que não basta o irmão dizer, olha, eu cuido da minha vida, quem julga é só Deus. Há necessidade que o irmão, há momentos que o irmão precisa ser confrontado com o seu pecado para que a sua vida seja restaurada, por meio do arrependimento. E isso é importante, e precisamos destacar. E esse julgamento é um julgamento puro, porque ele está baseado na palavra de Deus. E aí nós temos que entender também outro ponto com relação a esse julgamento, que é o julgamento com amor, que é outra coisa que não acontecia ali em Tiago capítulo 4, e depois nós vamos ver mais detalhado na frente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, olha que interessante, o que o mesmo apóstolo Paulo escreve em Gálatas, parece que uma outra pessoa que está escrevendo. Mas não, é porque a situação é diferente, e é uma situação que requer de nós esse julgamento com mais amor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Percebe que o discurso está bem diferente? Cuide-se, porém, cada um a não ser tentado. Levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui você vê que a abordagem de Paulo é uma abordagem muito mais amorosa. Inclusive ele fala, olha, você vai lá, ajuda o seu irmão para restaurar a vida dele, e cuide-se para que você também não caia em tentação. Ou seja, faça com amor, faça com mansidão e faça com humildade. Porque se eu tenho que tomar cuidado para também não cair, eu preciso ser humilde, inclusive na minha abordagem. Porque quando nós fazemos isso, nós cumprimos a lei de... Olha a lei aí no Novo Testamento. Quem disse que ela não chegou? Está aqui. Então, irmãos, a gente tem que entender que uma coisa não está separada da outra. Um outro tema também, que nós vemos em Tiago, e que alguns acham que é um contraponto em Paulo, é quando ele fala, por exemplo, da fé e das obras. Ah, mas ele está contrapondo? Não, não é. Existe um tipo de fé e existe um tipo de obra. Existem situações que cabe uma intervenção, né, para restaurar a vida com amor, e existem questões que nós sabemos que só Deus, lá do céu, por meio da sua onisciência, pode julgar e pode sondar os corações. Então aqui nós vemos que essa abordagem é uma abordagem amorosa, com mansidão, buscando a restauração da pessoa, não acabar com a vida dela para sempre, não acabar com a reputação da pessoa. Então aqui, apóstolo Paulo, ele dá um exemplo diferente, que é o que nós entendemos ser o mais ideal. Claro que existem casos
e ali é uma repreensão não especificamente para aqueles irmãos que estavam envolvidos lá naquele triângulo, mas para toda a igreja, pela normalidade que foi apresentada naquele caso. E outra coisa, julgamento sem o desejo de vingança, que é um outro ponto também que parece que está aqui naquele capítulo 4, versículo de 13 a 12 de Tiago que nós lemos. E no próprio capítulo 4, nós vemos o argumento para isso. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Versículo 1, tá bom? Porventura não vem disto, a saber, de vossos deleitos e dos vossos membros guerrearem? Então aqui, só lendo aqui o versículo 1, o apóstolo Tiago está dizendo que o motivo de todo esse julgamento e de tudo aquilo que estava acontecendo na sequência é porque existia uma guerra entre os membros da igreja. Existia alguma diferença, algum problema no relacionamento que não foi cuidado, e por quanto os irmãos viviam nisso. Aquele irmão fez aquilo para mim, então para ele que eu vou procurar alguma razão para poder acusá-lo e condená-lo. Então esse não é um julgamento que deve ser realizado. Ele não é puro, ele não restaura a vida, ele não disciplina de acordo com a palavra de Deus. Ele tem um único objetivo, que é a vingança, porque por algum motivo eu estou em algum momento de desentendimento com o meu irmão, fiz alguma coisa que ele não gostou, ou falei alguma coisa, ou de repente o acusei de alguma coisa, isso deixou meu coração triste, eu não resolvi e a gente vive nesse pé de guerra. E é isso que não pode acontecer. Então essa motivação não está relacionada ao amor, à mansidão, a buscarmos o melhor para o nosso irmão. Está vinculada a uma rivalidade, que aí sim é o ponto central da nossa lição, é o propósito da nossa lição. Que aí nós já entramos no tópico 2, que é o julgamento pecaminoso. E aí, irmãos, todos nós, cada um de nós, precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Esse é um alerta para toda a igreja, porque se nós fazemos um julgamento pecaminoso, nós não prejudicamos apenas a pessoa, nós prejudicamos o evangelho, o corpo de Cristo, a reputação da igreja na sociedade e daí por diante. Então precisamos de fato ser bem, como que eu posso ser, prudente nessa questão. E o primeiro tópico ele fala sobre isso, se colocar como juiz acima da lei. Eu coloquei aqui exatamente o texto que é a nossa base, que nós já lemos, porque é exatamente sobre isso que o texto fala. Então naquele extremo do legalismo, nós temos que lembrar que Moisés subiu no Sinai e ele desceu com a tábua com 10 mandamentos. E depois de não muito tempo, os judeus já estavam com mais de 630 leis, né? E regras e normas, enfim. Então, aí nós percebemos que precisamos de fato ter cautela e ter cuidado com o julgamento pecaminoso. Colocar a nossa régua de medida sobre a vida do irmão, sendo que não é essa a régua do Senhor. Isso, irmão, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Isso é um julgamento, o quê? Sem prudência. Em Mateus capítulo 13, versículo 30, olha o que o Senhor Jesus disse: deixem que cresçam juntas até a colheita. Então direi ao encarregado da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-o em feixes para queimar, depois junte o trigo e guarde no seu celeiro. Lembra a parábola do joio e do trigo?
existem situações que só Deus, de fato, tem capacidade de julgar. Então, assim, eu tenho como precisar, qual que é a motivação, por exemplo, do irmão estar na igreja? Entendemos que é por conta da salvação que Jesus Cristo nos deu, e que por meio disso nós estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus, a fim de que outras pessoas conheçam essa mesma verdade. Ok, mas eu tenho como precisar, se algum irmão está aqui e não for por essa razão? Eu não tenho. Então há momentos, há situações que de fato não dependem de nós. E nós precisamos entender como o Senhor Jesus Cristo ensina nessa parábola, que no momento certo Ele vai fazer a separação. E às vezes nós ficamos preocupados com algumas coisas e que nós não devemos nos preocupar. Hoje a rede social é um lugar terrível. Porque tudo que nós vemos na rede social, nós temos uma tendência de julgar. Já o irmão vê alguma coisa do outro irmão, porque aí começa, né? Às vezes tem uns que gostam de vigiar a vida do outro. Olha, você viu, pastor? Eu vou dar um exemplo aqui, nada a ver, tá bom? Só para a gente entender aqui. Você viu, pastor? O irmão colocou ali uma frase da Daniela Mercury. Não sei se Daniela Mercury escreve alguma coisa, se é referência a alguma coisa. Nem se alguém colocaria, tá bom? Ah, é, irmão? É. E sabia que a Daniela Mercury, ela não crê que Jesus é Deus? Tá, mas o que está escrito na frase? Porque não é necessariamente eu tenho que concordar com tudo que é outra pessoa. Eu acho que aí começou, né? Vai lá, pastor, você está sabendo disso? Aí o pastor vai lá, não tem nada a ver, passa uma vergonha danada, né? E ainda fala, ó, tá vendo? O pastor fica querendo, né? Observar, né? Tomar conta das redes sociais das pessoas. Então, assim, é um caso simples, mas de fato existem situações que a gente não tem condição de exercer um julgamento, porque ele está acima da nossa capacidade. E aí são questões que apenas o juiz, o verdadeiro juiz, tem condição de julgar. E às vezes nós colocamos sobre os nossos fardos, fazer, não, essa é a minha responsabilidade, eu vou lá e vou fazer, não sei o que está acontecendo. E às vezes eu continuo insistindo naquilo, prejudico o meu irmão e arrebento com a vida dele. Vai restaurar alguém isso? Não, não vai restaurar. Porque está acima daquilo que eu posso fazer. Cadê a prudência? Não tem. Não tem. Ah, agora eu vou fazer igual está escrito na Bíblia. Eu vou lá em Mateus, ó. Tem que procurar o irmão, falar com ele. Depois procurar mais 2 irmãos, fazer fofoca. Depois contar para todo mundo. Acabou. Provavelmente essa vida não será restaurada. Só pelas misericórdias de Deus. Porque se depender de nós, das nossas ações, infelizmente, não vamos atingir o objetivo. Então, por isso que nós precisamos olhar para todas essas questões com muito cuidado, com muito amor. Nos colocar no lugar da pessoa que supostamente está em falha e ver se a atitude que nós estamos tomando é correta. Se de fato nós temos evidências de que aquilo é verdade. Ouvi dizer que o outro falou que aconteceu tal coisa lá no trabalho do fulano e foi uma vergonha, viu? Para todo evangelho. Você ouviu dizer? O outro falou, Você não sabe? Não, não procurou saber, não. Então, resolve aí, pastor. Resolve, líder, né? Muitas vezes isso acontece. Olha aqui que interessante. Falando mal do seu irmão. Veja que Tiago, por algumas vezes ele combate essa conduta. Nós vemos isso de novo aqui em Tiago 3. Claro que aqui esse texto é uma outra abordagem, mas para nós é importante observarmos isso. Tiago 3, 5 e 6 diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Olha que interessante que ele está falando. E aí nós também sabemos que esse é um texto conhecido e fala sobre o desafio que nós temos com a nossa língua, né? É um desafio muito grande. Eu me arrisco a dizer,
e perguntar para os irmãos se alguém aqui não tem problema com a língua. É difícil, né? Às vezes a gente quer contar uma coisa para ter assunto, né? E quanto mais for polêmico, mais for... Parece que isso, né, coloca no nosso coração mais a vontade de compartilhar. Olha, não conta para ninguém, né? E aí você conta porque você é uma pessoa de confiança daquela, e ela tem mais duas de confiança, e mais, aquelas duas de confiança tem mais duas de confiança, e aí, se for verdade, é ruim, aquilo que você estiver contando, já é ruim, é péssimo. Agora imagine se for mentira, as consequências disso, a gente não consegue medir, a gente não consegue controlar essas coisas. Isso é muito triste. Mas eu não quero terminar aqui, essa manhã aqui, falando de uma maneira triste, deixar os irmãos tristes. Vamos concluir aqui que hoje nós vamos... É um domingo especial, com certeza. E eu quero concluir dizendo assim, que quando nós erramos em nossos julgamentos, nós nos colocamos de maneira erroneamente no lugar de Deus. E somente Ele tem a capacidade de julgar com perfeição, né? E se tivermos dúvidas sobre uma situação, o que é mais aconselhável é orarmos antes. Colocarmos diante de Deus em oração a situação. E se preciso for, seguir a orientação de Jesus na parábola do joio e do trigo. E aguardar que o nosso mestre, no tempo apropriado, fará o devido julgamento, para que não corramos o risco de remover o joio junto com o trigo. Então acho que essa para nós né, a principal lição, e guardar esse versículo de Tiago, para que não falemos mal dos nossos irmãos. Porque quando falamos mal dos nossos irmãos, nós depomos contra a lei e contra o reino de Deus. Que as pessoas vão ouvir, poxa, mas se você está falando mal do seu próprio irmão, o que eu posso esperar de você, né? Nada. Isso não testemunha a favor do Evangelho. Pelo contrário, atrapalha o Evangelho.